Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Coffee Stack. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto bastante. Hoje a gente vai falar sobre DevOps. Mais especificamente, a gente vai criar um pipeline que implementa as técnicas de CI/CD de forma que a gente consiga entregar uma aplicação de maneira simples, eficiente e com qualidade. Para fazer isso, a gente poderia utilizar diversas ferramentas que existem no mercado. A gente poderia utilizar o GitLab, o GitHub Actions, o Jenkins, mas eu optei para a gente utilizar o Bitbucket Pipelines nesse vídeo, muito por conta que ele é amplamente utilizado nas empresas. Muitas das empresas aqui no Brasil e no exterior, elas utilizam a stack da Atlassian, que é o Jira, o Confluence e o Bitbucket, e acabam também utilizando o Bitbucket Pipelines por conta de toda essa integração. Por isso eu acho que vai ser um conhecimento extremamente relevante para você e um conhecimento que você vai conseguir aplicar na sua empresa. Mas antes de botar a mão na massa e começar a construir o nosso pipeline, eu queria que a gente ficasse na mesma página. Eu queria que a gente entendesse que um pipeline é um conjunto de processos automatizados que tem o objetivo de a gente realizar alguma ação. E quais as ações que a gente quer realizar aqui no nosso pipeline? O que precisa ter no pipeline? A gente precisa implementar as técnicas de CI/CD. Então, nesse pipeline vão ter uma série de processos automatizados relacionados ao CI e uma série de processos automatizados relacionados ao CD. O CI vai ser responsável por garantir a qualidade do nosso código. Toda vez que um código é alterado, seja por via de pull request ou commit direto, a gente precisa garantir a qualidade desse código. Então, o CI, o Continuous Integration ou integração contínua, ele consiste em uma série de processos automatizados que vão garantir a qualidade do nosso código. Vamos supor que a gente trabalha num time e esse time tem vários desenvolvedores trabalhando no mesmo repositório e eles vão fazer as mudanças através de pull requests. Nesses pull requests vão ter alguns processos automatizados que vão ser executados e vão garantir que o código é de qualidade, está com uma boa cobertura de testes, não tem nenhum potencial bug. Então todos esses passos para garantir a qualidade do código são responsabilidade do CI, do Continuous Integration. Já a parte de Continuous Deployment ou CD são outros processos que são relacionados por automatizar o processo de deploy da sua aplicação. Então, o CI vai garantir a qualidade da sua aplicação, a qualidade do seu código, e o CD vai automatizar o deploy da sua aplicação. Agora vamos para a parte prática, vamos construir o nosso pipeline. E para isso eu queria que vocês dessem uma olhada rapidinho na aplicação que eu criei para servir como base no nosso pipeline. Basicamente eu criei uma aplicação utilizando Nest.js, uma aplicação muito simples que contém apenas um endpoint chamado Hello, e quando a gente bater nesse endpoint a gente vai retornar para o cliente um Hello World. É uma aplicação muito simples, eu não me atentei a usar nenhum pattern, nenhuma biblioteca, nada do tipo. É justamente para a gente testar o nosso pipeline, tá bom? Então, basicamente, essa API ela vai estar totalmente dentro do nosso repositório do Bitbucket. Eu joguei todo esse código para o repositório do Bitbucket e todo o pipeline vai ser executado dentro desse repositório. Então, vamos lá, vamos começar a criar o nosso pipeline de fato. Vamos abrir aqui o nosso VS Code e começar a criar o arquivo que vai ser responsável por conter todas as configurações do nosso pipeline. A gente precisa criar um arquivo na raiz do nosso repositório chamado Bitbucket Pipelines. Então, ele vai se chamar Bitbucket-Pipelines e a extensão desse arquivo é um arquivo .yaml. É nesse arquivo que a gente vai ter todas as configurações do nosso pipeline. E a primeira configuração que a gente tem que colocar é a configuração de qual imagem Docker que a gente quer que seja executado no nosso pipeline. Todo pipeline ele é executado em cima de uma imagem Docker. Isso não é só uma característica do Bitbucket Pipelines, do GitHub Actions, o GitLab, eles também funcionam dessa maneira. Outras ferramentas também funcionam dessa maneira, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que definir aqui é qual imagem que a gente quer que nosso pipeline execute. Então a gente vai dizer aqui, image name. E como a nossa aplicação é uma aplicação em Nest.js, acho que uma imagem Node é mais do que o ideal, é mais do que o suficiente para a gente executar todos os steps, todos os passos do nosso pipeline. Então a gente vai vir aqui Node, a versão que eu tenho aqui na minha máquina, a versão 12.4. Não necessariamente precisa ser a versão da minha máquina, mas como eu rodei a aplicação nessa versão, então eu estou criando pipeline também nessa versão. Então vamos lá. Agora, depois que a gente já definiu qual imagem que a gente quer no nosso pipeline, a gente tem que começar a definir os steps, os processos. E primeiro a gente vai começar a definir os processos do nosso CI, do Continuous Integration. Então a gente vai vir aqui no nosso pipeline e vai digitar definitions e vai começar a definir os steps do nosso CI, do nosso Continuous Integration. Então a gente vai vir aqui steps, que são como se fossem passos, processos. A gente vai chamar o nosso primeiro step. E qual vai ser o nosso primeiro step?
como a gente está trabalhando numa aplicação Nest.js, numa aplicação Node, a primeira coisa que a gente faz é instalar as dependências. E no pipeline não é diferente. Então a gente vai criar um step justamente para instalar as dependências da nossa aplicação. Então a gente vai chamar esse step de install dependencies. E o que a gente quer que seja executado nesse step? A gente quer que seja executado um npm install. O que isso vai fazer? Isso vai baixar todas as dependências da nossa aplicação, todas as dependências que estão no package.json e vai instalar essas dependências numa pasta chamada Node Modules. Só que a gente vai precisar dessas dependências, a gente vai precisar usar elas nos próximos steps e até nos próximos pipelines. Então a gente pode pedir para o Bitbucket cachear a pasta Node Modules. E para fazer isso, a gente tem que incluir uma nova chave aqui, um novo item aqui no nosso pipeline e vai dizer Bitbucket cacheia a pasta Node Modules. E para fazer isso, a gente precisa colocar essa instrução aqui, caches Node. A gente pode cachear outras coisas, se a gente for na documentação do Bitbucket Pipelines, vocês vão ver que tem outras opções que podem ser cacheadas, mas para a nossa aplicação, para o nosso caso, a gente só precisa cachear a pasta Node Modules, tá? Então a gente vai começar a criar agora o segundo step, que de fato a gente vai começar a validar, a garantir a qualidade do nosso código. E para isso a gente vai criar nosso segundo step com o objetivo de executar o lint, tá? O que é o lint, né? O lint, ele garante que o nosso código não tem nenhuma vulnerabilidade, que ele não tem nenhum potencial bug, ou ele às vezes até sugere algumas melhorias de código. Então a gente tem que rodar, a gente vai chamar o nosso step de lint, e para a gente executar o lint, a gente precisa instalar o ESLint. Então a gente vai vir aqui, npm install, save dev, ESLint, e vai rodar um npm run lint. Quando a gente rodar um npm run lint, ele vai executar essa linha aqui do nosso package.json, que vai fazer uma verificação do nosso código e vai buscar alguma vulnerabilidade, alguma melhoria, tá? A gente poderia utilizar outras ferramentas como um SonarQube, que ele faz uma análise estática do nosso código, é uma ferramenta extremamente interessante, ela tem sua versão paga e sua versão gratuita também. Mas para esse caso, o ESLint já dá uma boa checagem no nosso código e já dá uma boa validação inicial, tá bom? E o segundo step que a gente gostaria que seja executado no nosso Continuous Integration, a gente quer que todos os testes sejam executados e que todos eles passem. Então a gente tem que criar um step para rodar os nossos testes. Então vamos chamar esse step de testes. E o que a gente vai fazer? A gente vai rodar o comando que roda os testes da nossa aplicação. E qual é esse comando? Teste. Só que para isso ele usa o jest. Então a gente precisa também instalar o jest aqui. Então a gente vai dar um npm install --save dev jest. E agora a gente vai executar um npm run test. Então, com esses 3 steps aqui, a gente está instalando as dependências, executando o lint e executando os testes da nossa aplicação. Com isso, a gente já faz uma excelente garantia que todo o código a ser integrado vai ter alguma certa qualidade. A gente vai estar verificando a qualidade nesse código no lint e a gente vai estar verificando que todos os testes estão passando utilizando o jest, tá? Então, esses steps já são um bom começo para o nosso Continuous Integration. A gente já pode dizer que a gente já está aplicando técnicas de Continuous Integration. Então, agora que a gente já criou os steps de Continuous Integration, a gente precisa falar em que ordem ou quando que eles vão ser executados. Para isso, a gente tem várias maneiras de executar o pipeline. A gente pode falar para o pipeline ser executado manualmente, toda vez que a gente commitar numa branch específica, ou toda vez que a gente criar uma tag. Mas para o nosso caso, seria interessante que a gente rode todo esses steps quando a gente criar um pull request, porque a gente definiu aqui, vamos supor que na nossa organização, no nosso time, a gente definiu que toda a mudança de código vai ter que ser via pull requests. Então a gente quer que toda vez que a gente abre um pull request, esses steps aqui sejam executados. Para isso a gente vai colocar uma nova instrução aqui no nosso arquivo.yaml, vamos dizer pipelines, e aqui é onde a gente define a ordem e quando que o pipeline vai ser executado. Então a gente vai dizer que o nosso pipeline vai ser executado quando a gente tiver algum pull request. Qual o padrão de pull request? Qualquer pull request, a gente poderia dizer que a gente poderia trigar o nosso pipeline baseado num padrão de pull request, por exemplo, começa com a letra C, começa com a letra B, a gente poderia definir isso. Ou a gente pode colocar esses 2 asteriscos aqui e dizer qualquer pull request que for aberto, eu quero que sejam executados os seguintes steps. Então vamos definir os steps que a gente quer que seja executado quando a gente abre um pull request. Então a gente vai vir aqui e vai falar quais steps que a gente quer que sejam executados. Aqui a gente vai usar um recurso bastante interessante do Bitbucket Pipelines. A gente vai utilizar o recurso de
anchor, de âncora, que a gente pode fazer uma analogia com o ponteiro do C, com referência. Basicamente, a gente vai colocar alguma referência para os steps. A gente vai dizer, esse step aqui tem uma referência chamada install, esse step aqui vai ter uma referência chamada lint, esse aqui teste. E aqui a gente vai referenciar esses steps. A gente vai dizer que eu quero que seja executado o step de install, o step de lint e o step de teste. Então, toda vez que a gente abrir um pull request, esses steps vão ser executados. Então, vamos ver na prática isso aqui funcionando. Vamos criar uma branch aqui, vamos dar um git checkout -b, vamos chamar essa branch de pipeline. Vamos chamar de pipeline coffee stack. Coffee stack. Vamos salvar nosso arquivo. Vamos adicionar, vamos commitar ele. Vamos chamar de first pipeline. E vamos dar o push. Vamos para o nosso terminal. E vamos fazer o push da nossa branch e abrir o pull request. Beleza, vamos abrir um pull request para main, não vamos colocar nenhum revisador. Só que antes da gente criar o pull request, a gente tem que vir aqui em Repository Settings. A gente vai descer até a parte de pipelines e a gente precisa habilitar os pipelines para esse repositório. Então a gente vai vir aqui, habilitar, beleza. E agora a gente vai criar o nosso pull request. E assim que a gente criar o nosso pull request, se a gente vier na parte de pipelines, a gente vai observar que um pipeline foi iniciado. Acho que isso aqui tá um pouco... deve ser algum bug do Bitbucket, porque a gente já habilitou os pipelines, mas a gente pode observar que o nosso primeiro pipeline foi habilitado. E ele vai começar a rodar aqueles steps que a gente definiu para ser executados sempre quando a gente cria um pull request. Então, ao criar um pull request, a gente pode dizer para o Bitbucket só permitir que a gente merge esse pull request se esse pipeline for executado com sucesso. Ou seja, se não tiver nenhum problema com o lint, ele não reportar nenhuma vulnerabilidade e se todos os testes tiverem passado. Então, com isso, a gente já garante que nossa integração, que a integração do nosso código vai ser uma integração de qualidade. Então, a gente já garante que a gente já vai ter uma integração contínua rodando. Então, agora, vamos esperar aqui esse pipeline finalizar e vamos começar a criar os steps do nosso continuous deployment. Beleza, finalizou o nosso pipeline. Vocês podem observar que ele foi concluído com sucesso. Se a gente navegar por cada um step aqui, a gente vai perceber que no npm install ele instalou todas as dependências, foram adicionados 714 pacotes. Se a gente vir aqui nesse build tree down, que é tudo que é feito após finalizar o step, a gente pode ver que a pasta node modules foi cacheada. Se a gente abrir o step de lint, o lint foi executado e não retornou nenhum problema. E o step de teste, todos os testes passaram com sucesso. No caso, a gente só tem apenas um teste. Então, beleza. Tudo certo com o nosso pipeline. A gente pode dizer que a parte de Continuous Integration tá ok, foi finalizada. E agora a gente vai começar a construir os steps de Continuous Deployment, tá? Então, a gente vai vir aqui no nosso VS Code e vai começar a criar mais steps. E o primeiro step de Continuous Deployment, ele vai ser responsável por fazer o build da nossa aplicação. Então vamos criar um step aqui, vamos chamar de build. E para a gente fazer o build da aplicação, a gente vai utilizar o Docker. A gente vai fazer o build dentro de um Dockerfile que está aqui na nossa aplicação, dentro desse Dockerfile aqui, tá? Então, para a gente buildar uma imagem Docker, a gente precisa do serviço de Docker. Só que a gente não vai instalar o Docker aqui nesse step, porque, lembre-se, a gente está rodando todos esses steps em cima de uma imagem Node. E provavelmente a imagem Node não tem um Docker instalado. Mas a gente pode utilizar um serviço do Bitbucket Pipelines. A gente vai ter um Docker disponível para a gente usar. Então a gente vem aqui e digita services Docker. Então a gente agora pode utilizar os comandos de Docker dentro desse step. Tem diversos outros serviços muito interessantes. Por exemplo, a gente pode subir um serviço de Postgres. Para que a gente vai querer um serviço de Postgres aqui? Para rodar teste de integração. Então a gente roda um teste de integração utilizando um Postgres real, tá? É possível de fazer isso, tá? Mas para esse caso, a gente vai usar só o service de Docker. Então, a gente vai começar a criar os nossos scripts. Primeiro, a gente tem que fazer o login do nosso Docker. Vamos utilizar uma maneira não tão elegante, mas só para que seja mais simples, para vocês entenderem. Vamos fazer o login no nosso Docker Hub, né? A gente poderia utilizar qualquer registry. Um registry é como se fosse um repositório de imagens Docker, tá? Então, tem o Docker Hub, tem o ECR da AWS, mas vamos usar o Docker Hub, que já é o padrão aqui. Vamos fazer o login, vamos botar Docker Login, username. O username a gente quer que ele esteja numa variável de ambiente, a gente não quer colocar nossas credenciais abertas expostas no repositório. Então a gente vem aqui, Docker username, e a senha, a gente vai colocar Docker
password, beleza? Esse step vai ser responsável por fazer o login no Docker Hub, tá? E agora a gente vai criar o script para fazer o build da nossa imagem, consequentemente o build da nossa aplicação. Então a gente vem aqui, docker build, -t, vamos chamar a tag da nossa imagem de coffee stack, -hello. A versão, vamos botar a versão de produção, production. Ok? E agora a gente precisa dar uma tag que vai ser usada no nosso Docker Hub para essa imagem. Então a gente vem aqui Docker tag, qual imagem que a gente quer taguear ela, podemos dizer assim. Essa aqui que a gente acabou de criar. Agora a gente quer referenciar ela, mas agora a gente precisa passar o prefixo do meu Docker Hub. No caso é Igor Ramos. Então a gente está tagueando a imagem que está localmente no caso, na nossa máquina que está rodando pipeline. A gente tem uma imagem chamada Coffee Stack Hello. Agora a gente quer taguear essa imagem com o prefixo que vai ter o nosso registry ali na frente. Então vai ser Igor Ramos, mas aqui poderia ser um nome qualquer, mas a gente colocou o mesmo nome da nossa imagem que a gente buildou, tá bom? E por último, a gente precisa fazer o push dessa imagem, tá? Então a gente vem aqui, Docker push, e vai copiar, só que agora com um prefixo, tá? E é isso. Com esses steps, a gente vai conseguir construir o build da nossa aplicação. Mas beleza, já buildamos nossa imagem, já tagueamos, já enviamos essa imagem para o nosso registry, que é o Docker Hub. Agora a gente precisa fazer, de fato, o deploy. A gente precisa criar o step de deploy da nossa aplicação. E para deployar, eu criei um cluster na AWS, tá? No ECS da AWS. O ECS que é um serviço de gerenciamento de container da AWS. Né? Eu não vou entrar muito em detalhes, se vocês quiserem, deixa nos comentários que a gente faz um vídeo só falando de ECS, tá? Mas basicamente eu criei um cluster e nesse cluster tem um serviço chamado Coffee Stack Hello. O cluster Coffee Stack Cluster e o serviço é Coffee Stack Hello. E a gente vai precisar fazer o deploy para esse cluster, tá? E o Bitbucket Pipelines, ele fornece algumas, como posso dizer, algumas bibliotecas, alguns utilitários prontos para que a gente possa usar. E um deles é justamente o deploy para o ECS. E esses utilitários a gente chama de pipe. Se a gente pesquisar aqui no Google rapidamente, Bitbucket Pipelines, pipe, deploy, ECS, já temos aqui, a gente pode observar que a gente já tem, no próprio repositório do Bitbucket, tá? A gente já tem um pipe, ou seja, um código pronto para fazer o deploy no AWS ECS. A gente poderia utilizar o próprio SDK da AWS e fazer o deploy usando CLI, por exemplo, da AWS. A gente poderia, sem problema nenhum, mas a gente também já pode utilizar esse pipe, tá? Que é um próprio serviço da AWS, ele tem diversos pipes prontos, a gente tem pipe de fazer deploy para diversos serviços diferentes, enviar conteúdos para o S3, assim, uma grande diversidade de pipes que a gente pode utilizar. Então vamos criar o nosso step de deploy utilizando esse pipe. Vamos voltar para o nosso VS Code, tá? E vamos criar o nosso step de deploy. Vamos aqui criar o nosso step de deploy, mas tenha em mente que esse step, tanto de build como de deploy, ele vai variar de acordo com o tipo de aplicação que você tem. Se é uma aplicação, uma página web, vai ser de uma forma. Se é uma aplicação que está deployada no ECS, no Kubernetes, na Google, na Amazon, tudo isso aqui vai variar de acordo com o cenário que você tem. Mas o conceito vai ser o mesmo para todos eles, tá bom? Então a gente vai criar aqui o nosso step de deploy, tá? Vamos chamar esse step de deploy to ECS, tá? Opa! Aqui tem um ponto interessante, um recurso interessante do Bitbucket, que ele divide os nossos deploys em deployments, tá? Com isso, a gente tem uma visualização muito boa a gente pode ter vários ambientes de deploy. A gente pode deployar para produção, para ambiente de desenvolvimento, para ambiente de testes, tá? E a gente pode controlar no Bitbucket cada ambiente, saber o que foi deployado em cada ambiente. Mas vamos só criar um ambiente vamos criar um ambiente de production, tá? A gente vai criar lá no Bitbucket. A gente não precisa do Docker aqui, a gente só precisa colocar os scripts que a gente precisa e vamos utilizar o pipe. Vamos pegar lá o nome certinho do pipe, esse aqui, vamos utilizar o pipe de deploy e vamos utilizar as variáveis que ele fornece. Variables. Então você pode observar que a gente só precisa passar as variáveis, que o pipe vai fazer tudo pra gente, todos os steps de deploy. Vamos copiar as variáveis, a gente não precisa de todas elas, tá bom? Vamos copiar elas todas. Tá. Beleza, a gente precisa das nossas credenciais da Amazon e, de novo, a gente não vai deixar essas credenciais abertas no repositório, a gente vai utilizar variáveis de ambiente. Então a gente vem aqui, AWS Access Key, vamos criar uma variável de ambiente
Não sei se ficou claro, mas para a gente utilizar a variável de ambiente, a gente precisa botar o dólar na frente, tá bom? Acabei não comentando isso, mas para a gente utilizar as variáveis de ambiente, a gente só precisa colocar o dólar na frente. Então, beleza. Aqui a gente já criou, a gente já está dizendo para o Bitbucket que a gente vai usar as variáveis de ambiente para setar as credenciais da AWS, tá? A gente não precisa desses parâmetros de role aqui, para o nosso caso. A gente só precisa colocar o nome do nosso cluster, a gente pode colocar aqui. Aqui a gente não precisa de variável de ambiente, a gente pode colocar na mão. Cluster, Coffee Stack Cluster. O nome do nosso serviço, que é Coffee Stack Hello. Para o nosso caso, a gente não precisa de setar a Task Definition aqui, tá? Isso é um conceito do próprio ECS. E aqui a gente vai forçar, sim, o New Deployment. Então a gente vem aqui e fala True, que a gente quer que seja feito um deployment novo. Beleza. Com esse step de deploy, a gente já está automatizando o deploy da nossa aplicação para o ECS. Vamos commitar essa mudança. Não, antes de commitar, a gente tem que dizer quando que a gente quer deployar a nossa aplicação, né? Porque, beleza, a gente está fazendo o Continuous Integration cada vez que a gente abre um pull request. Isso faz sentido, que a gente quer verificar o nosso código antes de mergear. Mas quando que a gente vai querer deployar a nossa aplicação? A gente pode deployar a aplicação sempre quando a gente faz o merge para Branch Master. Poderia? Mas eu particularmente gosto de configurar o nosso pipeline para deployar sempre que for criada uma tag. Que uma tag vai dizer que uma nova versão da nossa aplicação foi criada. Então a gente vem aqui e diz tags, qualquer tag, a gente poderia colocar um padrão de tag específico, mas a gente pode dizer qualquer padrão também. E a gente vai fazer igual o pipeline do pull request. A gente vai colocar todos os steps que a gente quer que seja executado para deployar a nossa aplicação. A gente pode reutilizar os mesmos steps que foram utilizados no pull request, mas a gente precisa acrescentar os steps de build e de deploy. Então, toda vez que a gente criar uma tag no nosso repositório, que a gente vai dizer, ó, uma nova versão da nossa aplicação foi criada, os steps que estão dentro desse bloco aqui de configuração de tags vai ser executado. Então, vamos subir essas mudanças para o nosso repositório. Vamos dar um clear aqui e vamos subir essas mudanças. Então, commit -a/-m, que vai adicionar e incluir uma mensagem, deployment steps. Vou dar um push. Vocês podem observar que um novo pipeline foi executado aqui, mas não é o pipeline de deploy. Ele é o pipeline que a gente atualizou o nosso pull request, tá? Então ele só vai ter esses 3 steps, tá? Aqui tá dizendo que tá desabilitado, mas estranho, mas aqui tá habilitado, né? É algum bug do Bitbucket, tá? Então, já sumiu. Então, para a gente disparar um deploy, né, um continuous deployment ali, os steps de deploy, a gente precisa criar uma tag. Então, vamos criar uma tag aqui. A gente vai abrir um commit específico. Obviamente, é uma boa prática a gente criar uma tag sempre a partir da branch master, tá? Ou da main, né? Da branch principal. Então, a gente merger esse pull request para a branch principal e cria a tag. Aqui a gente vai criar na própria branch mesmo, só para demonstrar o continuous deployment rodando. Tá? Criei uma tag. E se a gente observar, vamos dar um refresh. Se a gente observar, um novo pipeline foi executado aqui, na tag que eu criei, 100. E se a gente abrir esse pipeline, vocês podem observar que ele tem todos os steps necessários para fazer o deploy da nossa aplicação. Vamos esperar esses steps serem executados, mas eu já vou adiantando para vocês que ele vai retornar um erro. E o erro porque a gente não setou as variáveis de ambiente. A gente referenciou elas no Bitbucket Pipelines, no arquivo, mas a gente não configurou elas no nosso repositório. Então a gente vai configurar. E um detalhe importante, se vocês observarem, a gente utilizou variável de ambiente no step de build, né? E no step de deploy. Então a gente vai configurar 2 tipos diferentes de variável de ambiente. A gente vai configurar uma variável de ambiente para todo repositório, tá? Eu já vou explicar o porquê, que são as variáveis de ambiente do Docker. Vou botar aqui Docker username. Vou colocar o meu username aqui. Não precisa ser seguro, o username, mas a password precisa ser segura. Password, vou vir aqui. Beleza, então a gente criou as variáveis de ambiente do Docker, mas são variáveis para todo o repositório. Como a gente está utilizando um deployment, a gente pode criar variáveis de ambiente de acordo para cada ambiente que a gente tem. Ou seja, se a gente vir aqui deployment, vocês vão ver que a gente pode criar diversos tipos de deployment. Aqui já existe uns criados para teste, staging, production. Então a gente pode utilizar esses deployment para a gente criar variáveis de ambiente específicas. Como a gente colocou em letra minúscula, vamos alterar esse deployment aqui de produção.
vamos colocar as variáveis de ambiente da AWS nessa parte, né? Nesse deployment de produção. Por que isso? A gente pode ter variáveis diferentes de acordo com o ambiente. Por exemplo, o nome do cluster poderia ser diferente, a gente poderia colocar o nome do cluster como variável de ambiente. Ou as próprias credenciais da AWS poderiam ser diferentes de acordo com o ambiente. O ambiente de staging é uma variável de ambiente e o ambiente de production é alguma outra variável de ambiente, né? Mas no nosso caso, vamos criar as variáveis de ambiente aqui, só para o ambiente de produção, tá? Access Key, deixa eu pegar a minha Access Key aqui. Beleza, peguei minha Access Key, minha Secret, já coloquei a Region. E agora, como eu falei para vocês, provavelmente o nosso pipeline falhou lá, tá? Então, vamos abrir o pipeline que falhou. Ele foi tentar fazer o login, mas como não tinha variável de ambiente para fazer o login, né? Não tinha o Docker Username nem Docker Password. Esse step aqui falhou, tá? Ele tá dando um aviso que não é a melhor opção de login, mas é só para demonstrar o funcionamento do pipeline, tá? Então vamos reexecutar os steps que falharam e provavelmente vai funcionar agora. Eu queria que vocês só tivessem em mente que todos esses steps que a gente criou aqui, eles vão variar de acordo com o tipo de aplicação que você tem, de acordo com onde você está rodando, mas o conceito é o mesmo. A gente poderia estar rodando esse mesmo pipeline no GitHub Actions, no GitLab, ou poderia estar deployando uma aplicação Java, uma aplicação Go. A gente vai só precisar fazer as alterações necessárias, mas o conceito de pipeline, de CI e de CD vai ser o mesmo. Então, se a gente entender o conceito, a gente consegue replicar esse pipeline em qualquer ferramenta, em qualquer linguagem. A gente só precisa saber como é que builda, como é que constrói, como é que roda os testes de uma imagem e já vai ser o suficiente para que a gente consiga rodar esse pipeline. E aqui faltou um pontinho. Para a gente buildar uma imagem Docker, a gente precisa colocar Docker build, nome da tag e um ponto. Esse ponto diz que a gente vai utilizar os dados que estão no nosso repositório ali na root, né? Da onde está o Dockerfile. Vamos só fazer um commit aqui. Vamos fix build step. Vamos fazer um push. E agora a gente vai precisar criar uma nova imagem, uma nova tag, tá bom? A gente vem aqui em commit. Vamos criar uma tag chamada 1.0.1. E vamos lá para o nosso pipeline que está em progress. De novo, tem outro executando. Um pipeline é porque a gente atualizou o pull request e o outro pipeline é porque a gente criou uma imagem nova. O certo seria a gente criar a imagem já na branch principal. A gente pode fazer essa validação, tá? Mas como a gente está aqui testando, estamos só demonstrando mesmo, eu estou criando a tag na própria branch. Beleza, vai executar todos os steps novamente. Vou dar um pause no vídeo só para acelerar um pouco. Beleza, já está executando os testes e já vai entrar no build, né? O problema do build anterior foi que a gente não tinha colocado ponto para referenciar onde que está o Dockerfile, né? Que a gente tem que referenciar que o Dockerfile está na pasta raiz ali, na root. E beleza, vai executar o build agora. Vamos esperar. No step de login já foi. Agora ele está fazendo o build. Agora o build está sendo executado. Beleza, deploy finalizado com sucesso. Então agora a gente acabou de implementar o nosso pipeline por completo. A gente fez os steps de Continuous Integration e automatizamos o deploy. Fizemos os steps de Continuous Deployment. Agora vamos ver se essa aplicação de fato foi deployada para o ECS. Vamos abrir aqui o nosso cluster no ECS e a gente pode ver aqui que tem uma aplicação rodando. A gente já tinha também. E se a gente for em tasks, em tarefas, a gente pode ver que uma aplicação foi atualizada há 2 minutos atrás. Então, nossa aplicação foi de fato deployada. E se a gente abrir essa task aqui, a gente pode tentar acessar ela. A gente vem aqui em Networking, em Public IP. Vocês podem observar que não tem nenhum load balancer, nenhum DNS, não tem nenhum CDN na frente. Ela é realmente bem simples, só para demonstrar mesmo o funcionamento do pipeline. Deixa eu copiar isso aqui que é mais fácil. Só para demonstrar o funcionamento do pipeline. Vou vir aqui e vou dar um 3000/hello. Beleza, nossa aplicação foi deployada com sucesso e está retornando. Então é isso, pessoal. Com isso a gente criou um pipeline do zero.
né? Implementando as técnicas de CI, de Continuous Integration, automatizou o deploy, ou seja, a gente implementou as técnicas de Continuous Deployment e fez o deploy de uma aplicação para o ECS. A gente tem como modificar todos esses steps para fazer deploys de forma diferente, utilizando plataformas diferentes, imagens diferentes, aplicações, linguagens. A gente pode fazer muita coisa com os pipelines de formas totalmente diferentes, mas o conceito vai ser o mesmo. Então, se você entendeu como é que a gente faz um pipeline no Bitbucket Pipelines, você vai conseguir entender um pipeline no GitHub Actions, no GitLab e no Circle-CI e basicamente todas as outras ferramentas de CI/CD. Só vai ter que entender as nuances nas particularidades de cada uma, mas o conceito, como elas funcionam, são bem parecidos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal da Coffee Stack e deixar aquele like. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que eu traga esse conteúdo em outra plataforma ou traga outro conteúdo de DevOps, deixe aqui nos comentários, tá? Que a gente vai estar lendo todos os comentários e trazendo cada vez mais conteúdo para vocês, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!